Boa noite a todos, graça e paz. Estamos ao vivo para mais uma aula bíblica. Estamos ao vivo aqui pela minha página do Facebook. Estou esperando aqui, vamos esperar um pouquinho até formar o nosso público. A internet parece estar um pouquinho lenta. Mas você que já está entrando e já pode me ouvir aí, me diz aí se o áudio tá bom para você. Como está o nosso áudio? Veja aí, enquanto os irmãos entram, como está o nosso áudio. Você que já entrou, pode dizer na cidade de onde você está nos assistindo, o seu estado, e diga para mim como está o nosso áudio. Que tal está o nosso áudio aí? Boa noite. O áudio tá bom? O áudio está ótimo? Obrigado. Nosso tema hoje: Deus habita nas trevas. Ainda falando sobre o tabernáculo, ok? Nós ainda vamos falar do tabernáculo, talvez mais uma ou duas aulas. Na aula passada nós falamos sobre os utensílios do tabernáculo. Amém? Vamos falar um pouco ainda sobre o tabernáculo e sobre essa afirmação de que Deus habita nas trevas, o Senhor habita nas trevas. Eu vou mostrar para você de forma bíblica que essa afirmativa é verdade. É uma verdade, ok? Vou mostrar para você de forma bíblica que essa afirmativa é uma verdade. Compartilhe a nossa live agora também, para nós chamarmos o maior número de pessoas possível. Compartilhe agora a nossa live, nesse minuto. Compartilhe a nossa live. Ok? Compartilhe a nossa live. Rio de Janeiro, Deus abençoe o Rio de Janeiro. Deus abençoe o Rio de Janeiro, tem rede do Rio de Janeiro. Compartilhe agora a nossa live, aperte aí no compartilhar, compartilhe agora a nossa live, para nós alcançarmos o maior número de pessoas possível. Se você compartilhar, dá um ok aí, dá um joia, dá um glória a Deus, diga amém aí, para eu saber que você compartilhou, ok? O Senhor habita nas trevas, essa é a nossa aula de hoje, ainda na figura do tabernáculo. Nós vamos trabalhar o tabernáculo ainda essa aula, talvez mais uma ou duas aulas ainda. Vamos falar sobre o tabernáculo. E essa afirmativa está intimamente ligada ao tabernáculo. O Senhor habita nas trevas. O Senhor habita nas trevas. E eu vou mostrar para você, de forma bíblica, que essa afirmativa é uma verdade. O Senhor habita nas trevas. Quem poderia imaginar que o Senhor escolheu as trevas por habitação? Quem poderia imaginar uma coisa assim? Vamos lá, compartilhe a nossa live agora. Chame seus amigos, compartilhe aí no seu Facebook, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos falar de Bíblia, ok? E vamos falar sobre essa afirmação, ou essa afirmativa: o Senhor habita nas trevas. O Senhor habita nas trevas. Falando ainda sobre o tabernáculo e ainda na figura do tabernáculo. Ok? Todos vocês sabem que o tabernáculo de Moisés, o formato dele era retangular, ok? Como o formato de uma Bíblia. Ele era um formato retangular, como o formato de uma Bíblia. Todo mundo sabe disso. O que compunha esse tabernáculo? Um átrio, um pátio,
Esse pátio ele era construído com postes de madeira, com bases de prata, bronze, cordas feitas de peles de animais e peles também de animais faziam as paredes do muro do tabernáculo, ok? Então era um muro feito com peles de animais, com postes, com bases de prata, bases de bronze, estacas de bronze, cordas feitas de peles de animais. Era um cercado. Num bom português, nós vamos dizer que era um cercado. Dentro desse cercado retangular, dentro dessa cerca retangular, assim no formato de uma Bíblia, assim, ó, retangular, assim no formato de uma Bíblia, né? Dentro disso aqui havia uma tenda. Dentro do átrio, dentro do pátio, havia uma tenda, ok? Essa tenda, a tenda do tabernáculo, ela era dividida em duas partes, chamada a primeira parte, lugar santo, e a segunda parte, lugar santíssimo. Então, presta atenção. O tabernáculo era tridimensional. Se você puder anotar isso aí, escreva isso. O tabernáculo era uma obra tridimensional, ok? Nós estudamos sobre a feitura do tabernáculo na aula anterior, sobre quem fez o tabernáculo, né? E como ele foi feito. E ele era uma obra tridimensional. O tabernáculo ele era composto de um pátio, de um lugar santo e de um lugar santíssimo. Observe, ele é tridimensional. Ele é a semelhança do homem, a semelhança do céu, a semelhança da divindade, a semelhança do homem por quê? Porque o homem também tem um pátio, um átrio exterior, o homem também tem um lugar santo, um lugar oculto, e o homem tem um lugar chamado Santíssimo, que é um lugar ainda mais oculto, ok? E, se nós formos comparar e fazer uma analogia, uma tipologia entre o tabernáculo e o ser humano, o átrio, a parte externa do tabernáculo, representa o corpo humano. O lugar santo representa a alma do homem, ok? E o lugar santíssimo representa o homem interior, o espírito do homem, ok? Então nós temos o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, a semelhança do homem que é corpo, alma e espírito. Vamos ver a tridimensionalidade do tabernáculo também comparada ao céu. Nós sabemos que existem 3 céus conhecidos por nós, né? Nós conhecemos 3 céus, nós vemos claramente que o apóstolo Paulo escreve sobre o terceiro céu. Então nós temos um primeiro céu, que é o céu dos homens, o céu estelar, esse céu que quando você olha para cima você vê onde estão as nuvens, né? Nós temos o céu interestelar, que é o segundo céu, a escuridão, as regiões celestiais onde habitam espíritos, principados, tronos, potências, hostes. E nós temos o terceiro céu, que é aonde Deus habita, onde Deus está. Então, em comparação com o céu, o tabernáculo, que é tridimensional, ele pode ser também comparado ao céu, que também é tridimensional. O céu é primeiro, segundo e terceiro céu, também tripartido. Assim, os céus também são tripartidos, ou seja, nós temos um primeiro céu, que pode ser comparado ao átrio, um segundo céu, que pode ser comparado ao lugar santo, e um terceiro céu, que pode ser comparado ao lugar santíssimo. Assim também a divindade é triuna, nós temos um Deus triuno, nós temos um Deus que é Pai, Filho e Espírito. No Antigo Testamento era o Ancião de Dias, o Verbo e o Espírito do Santo. No Novo Testamento nós temos a revelação de quem é o Pai pelo Filho, e nós temos a revelação de quem é o Filho pelo Pai, e temos o Espírito Santo. Ou seja, assim como o tabernáculo é átrio, lugar santo, lugar santíssimo, tripartido, a divindade também é triuna, ok? Há uma triunidade na divindade, há uma triunidade, né,
nas pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então nós vemos isso com muita clareza, e é importante a gente ver isso, por quê? Porque na figura que nós vamos trabalhar hoje, e na linguagem tipológica que Deus envia, na mensagem, através de símbolos que Deus envia a Israel, seu povo, ele vai trabalhar também o tabernáculo como sendo o homem, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Deus, essa é a mensagem que Deus quer transmitir. Nós precisamos entender de forma muito clara isso. Também o Senhor Jesus, o apóstolo João, vai dizer que ele, no capítulo 1 do seu evangelho lá, vai dizer que Jesus tabernaculou entre nós. Ou seja, olha o termo, tabernaculou. Ou seja, falando que Jesus veio para ser um santuário vivo de Deus. A figura da divindade tabernaculada, ou seja, encarnada, está tabernaculando. A internet está um pouco ruim. Nós estamos aqui com a internet um pouco ruim. A minha conexão fica ruim o tempo todo. Ela vai e volta, está oscilando muito a conexão. Eu estou em viagem, eu estou no hotel, então a conexão não está tão boa. Então, espero que vocês estejam podendo compreender daí. Espero que vocês possam estar acompanhando aí o raciocínio, ok? Então, nós temos esse tabernáculo no que nós temos hoje, tá bom? Para estudar, nós vamos entender por que o Senhor habita nas trevas. Primeiro eu queria ouvir de você se, para você, esse termo, essa frase, né? O que ela gera em você? O que gera em você quando você ouve? O Senhor habita nas trevas. Qual que é a sensação que você tem? Qual é o sentimento que você tem quando você ouve uma frase como essa? O Senhor habita nas trevas. O Senhor habita nas trevas. Eu quero ouvir você. Quero ver a sua opinião. Quero ler aqui o que você... O que te parece quando você escuta uma frase como essa? O Senhor habita nas trevas. Mistério. Ele é a luz. Gera muita dúvida. Não sei nem explicar. Para haver luz tem que ter trevas. Estranho. Controverso. É controverso, é estranho, é tudo isso que vocês estão falando, mas é bíblico. É confuso. Daniel colocou é confuso. A pastora Fran, um abraço, pastora Fran, lá de Manaus, ela colocou que para ela a afirmativa é inédita. Gera uma certa estranheza, né? Então, vamos entender por que Deus disse que habita nas trevas. Primeiro ponto, ok? O tabernáculo, quando ele era montado no meio do acampamento de Israel. Ou seja, a primeira coisa que Israel montava quando ia montar acampamento era o tabernáculo, ok? Uma vez que o tabernáculo estava montado, todas as tribos montavam as suas tendas ao redor do tabernáculo, tendo o tabernáculo como centro de tudo aquilo que eles tinham montado. Ou seja, o tabernáculo sempre era o centro do acampamento, tá? O tabernáculo sempre era o centro do acampamento. Na porta do tabernáculo, que era sempre montada para o leste, eles não colocavam nenhuma tenda, ficava um caminho que levava da porta do tabernáculo até o lado de fora do tabernáculo. Então quem vinha para entrar no acampamento de Israel, nós estamos falando de um acampamento onde existem aproximadamente acampados ali 2 a 3 milhões de pessoas, ok? Mas quem vinha do lado de fora desse grande acampamento, ele podia entrar por esse caminho, tá? Que dava na porta do tabernáculo, desde o lado de fora do acampamento, porque ninguém armava nenhuma tenda. Na porta do tabernáculo que dá para o leste, só era armada as tendas dos sacerdotes de Arão e de Moisés, e ficava o caminho. Também era armado na frente, mas nas laterais aqui, de maneira que da porta do tabernáculo ficasse um caminho que levasse até o lado de fora do acampamento. Por isso, essa primeira porta do tabernáculo era conhecida e chamada como a porta do caminho. Vocês já devem ter ouvido essa expressão muitas vezes, né? A porta do caminho. Essa é a porta do caminho.
A primeira porta do santuário, quando você cruza ela, você entra no santuário. Essa porta sempre está para o leste. Leste é o oriente, lugar de onde nasce o sol. Todo santuário de Deus na Bíblia tem a sua porta voltada para o leste. Lembre-se disso, plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, para as bandas do oriente, para o lado oriental. Ou seja, o jardim é um santuário, tem a porta voltada para o leste. O tabernáculo tinha sua porta voltada para o leste, lugar de onde nasce o sol, e sempre tinha esse caminho que levava para fora do acampamento. O tabernáculo estava no meio, ele era o centro, então essa porta era chamada Porta do Caminho. Uma vez que eu entro por essa porta, eu vou encontrar o primeiro utensílio do tabernáculo. Qual é o primeiro utensílio do tabernáculo? O altar de holocausto, onde a carne é totalmente queimada, onde ela é totalmente destruída, ok? O fogo arde nesse lugar a noite toda e destrói toda a carne, como também as gorduras, as entranhas, as vísceras do animal. O animal esquartejado é totalmente queimado, consumido aí. Se no momento do seu cáret, do seu corte, da degola, esse animal defecou, até o seu estrume é queimado. Ele é todo completamente queimado dentro desse santuário, nesse pátio, nesse lugar chamado altar de holocausto. Esse é o primeiro utensílio do tabernáculo, ok? Que também é uma analogia a um dos primeiros rudimentos da nossa fé, ok? Qual é o primeiro rudimento da nossa fé? O discipulado. Eu começo a ser discipulado. O que é discipulado? Discipulado é onde eu aprendo a destruir a carne, a matar a carne, a destruir as vontades da carne. Isso é discipulado. Por isso que um bom discipulado, ele é constituído de mais não do que sim. Por quê? Porque o segredo do discipulado é eu aprender a matar as vontades da minha carne, a minha vontade própria, o meu eu. Eu preciso morrer, eu preciso ser completamente. A minha carne, o eu, o ego, precisa ser completamente destruído nesse primeiro ponto de fé, que é o discipulado. Então, inicia-se aí um processo de destruição completa da carne. Se eu ando nesse tabernáculo alguns passos para frente e alguns passos para a esquerda, que dá para o sul, eu vou encontrar a pia, ou seja, a bacia de bronze. Ela era feita de bronze, foi feita com o bronze dos espelhos das mulheres que ministravam na porta da tenda da congregação. Ali os sacerdotes lavam suas mãos e seus pés, e essa bacia de bronze, o segundo utensílio do tabernáculo, que também está no pátio exterior, é uma tipologia do batismo nas águas. Ou seja, agora que eu iniciei meu discipulado, que eu iniciei o aprendizado sobre a pessoa de Cristo, sobre a redenção, sobre a expiação de pecados, sobre o arrependimento, tá? E eu vou ser batizado nas águas. Quando eu sou batizado nas águas, eu tenho tipologicamente acesso para essa segunda porta do santuário, que dá lugar ao lugar santo, ou seja, que me introduz, o batismo é uma porta que me introduz na vida cristã, ok? Então a segunda porta do santuário, essa chamada porta da verdade. Agora eu tenho acesso à verdade, eu passei por essa porta e tenho acesso à verdade. E quando eu entro no lugar santo, se eu olhar para a direita, que dá para o norte, eu vou ver uma mesa chamada Mesa dos Pães. Esse é o terceiro utensílio do tabernáculo. Essa mesa dos pães, ali estão os pães da proposição, os pães da apresentação, que são apresentados perante o Senhor. 6 pães à direita, 6 à esquerda. Né? Tem uma jarra ali com suco de uva, de prata. E está ali também a representação da ceia do Senhor. Essa mesa representa a ceia do Senhor. Então agora que eu iniciei meu discipulado, que eu fui batizado nas águas, que eu tive acesso à vida cristã, por essa porta, a segunda porta do santuário chamada a Porta da Verdade, então eu vou me alimentar de Cristo, porque Jesus tomou esse pão que é apresentado diante do Senhor na Páscoa, ele partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Então eu vou me alimentar de Cristo, porque esse corpo foi partido por mim. É a mesa do Senhor. Quando eu estou na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, eu estou me alimentando de Cristo. Eu vou comer a sua carne, eu vou beber o seu sangue, eu vou me alimentar de Cristo. Porque ele disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, é impossível eu me alimentar de Cristo e não viver por Cristo, ok? Se eu olhar para o outro lado, que dá para o sul, eu vou ver o quarto utensílio do tabernáculo, um candelabro de ouro puro, de 7 pontas, é ouro maciço, batido, ele tem 7 pontas, nessas 7 pontas ele tem 7 grandes romãs, copos,
com azeite, e ali ardem 7 chamas de fogo, ok? Essas 7 chamas de fogo, elas são uma representação dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono, como está lá em Apocalipse no capítulo 4, 7 Espíritos que foram enviados a toda a terra, como está lá em Apocalipse no capítulo 5. No capítulo 4 nós vemos, são 7 Espíritos que estão, 7 chamas de fogo que estão diante do seu trono, esse é o Espírito. E no capítulo 5 nós vemos que essas 7 chamas de fogo foram enviadas a toda a terra. Né? Ou seja, são 7 Espíritos que são enviados a toda a terra. Na verdade, o candelabro é de uma peça só batida, sem emendas, porque é um só Espírito. E tem 7 pontas de fogo, que são as 7 manifestações desse mesmo Espírito. São as 7 facetas do Espírito. Você consegue ver isso claramente lá em Isaías, no capítulo 11, a partir do verso 2, você vai ter lá os 7 nomes do Senhor, os 7 nomes ali do Espírito, e cada um daqueles nomes compõe uma das hastes dos braços desse candelabro. Então é uma tipologia aqui do batismo com o Espírito Santo. Agora que eu passei pela porta, amém, do caminho, que eu iniciei meu discipulado, que eu fui batizado nas águas, que eu fui para a mesa do Senhor, me alimentei do Senhor, eu recebo o batismo com o Espírito Santo, ok? Se nós andarmos ainda dentro desse lugar santo, adiante, no lugar chamado lugar santo, ainda tem mais um utensílio, tem ainda um utensílio. Esse é o 5º utensílio do tabernáculo, é o chamado altar de incenso, altar de ouro. É um altar feito de ouro, ele é completamente feito de ouro, tá? Ele tem brasas, essas brasas ali, elas são tiradas do altar de holocausto. Não se pode acender o altar de incenso com brasa ou com fogo que venha de outro lugar. Por isso morreram Nadab e Abiú quando apresentaram fogo estranho perante o Senhor. E por que morreram? Porque o fogo não tinha sido tirado do altar de holocausto. Ou seja, para acender o altar de incenso, eu preciso retirar o fogo do altar de holocausto. Por quê? Porque eu não posso apresentar diante do Senhor. Lembre-se que nós estamos agora no altar de ouro, que está diante da terceira porta, chamada Porta da Vida, a porta que dá acesso ao lugar santíssimo, a Arca da Aliança. Nós estamos de frente ao Senhor, e nós não podemos apresentar diante do Senhor qualquer fogo que não seja resultado da morte e destruição completa da carne. Eu vou dizer de novo, não podemos apresentar diante de Deus qualquer fogo que não seja resultado da morte e destruição completa da carne. Se o fogo não vier ali, diante do Senhor, como resultado da destruição completa da carne no altar de holocausto, esse fogo será estranho diante do Senhor e esse fogo vai gerar morte, ok? Então, o fogo que pode se apresentar diante do Senhor tem que ser resultado da destruição completa da carne. Então, ele tem que ser tirado do altar de holocausto para acender o altar de incenso. Lembre-se, Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, 2 dos 4, que ainda ficaram 4, Eleazar e Itamar, os 2 dos 4 que morreram porque apresentaram diante do Senhor um fogo estranho, eles foram consumidos por isso. Esse altar de incenso é uma tipologia do batismo com fogo. Lembre-se que nós temos lá em Hebreus, no capítulo 6, o termo doutrina dos batismos. São 3 batismos, né? Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. O batismo nas águas é o batismo do nosso corpo, o batismo com o Espírito Santo é o batismo no Espírito, e o batismo com fogo é o batismo da alma. Assim, são 3 batismos, ok? E agora nós temos acesso à terceira porta, a chamada Porta da Vida, e também temos acesso ao 6º elemento, ao utensílio do santuário, do tabernáculo, que é a Arca da Aliança. Aqui, quando o cristão chega aqui, ele alcança a maturidade da fé. Então, um cristão que já está no lugar santíssimo, ou seja, já tem acesso à arca, ele tem acesso à arca, ele tem acesso ao testemunho, ele já está maduro na fé, porque ele tem acesso ao testemunho. Qual é o testemunho? Nós estudamos na aula passada o testemunho que foi colocado dentro da arca. As pedras da lei, a vara que floresceu a Arão no deserto e a tigela de ouro com maná.
Esses são os 3 utensílios que estão dentro da arca, chamado o testemunho, ok? As pedras da lei simbolizam a revelação da palavra, ok? A vara que floresceu Arão no deserto simboliza a ressurreição dos mortos, e a tigela com o maná escondido simboliza o alimento sólido. Então, por que esse cristão agora é maduro? Porque ele já tem acesso a um alimento sólido, ele tem revelação da palavra e ele já tem clareza sobre a ressurreição através das varas. Então, esse é o caminho que eu faço do lado de fora do tabernáculo para dentro, passando pelas 3 portas, a porta do caminho, a porta da verdade, a porta da vida, e pelos 6 utensílios, o altar de holocausto, que é o discipulado, a bacia de bronze, que é o batismo nas águas, a mesa dos pães, que é a ceia do Senhor, o candelabro de ouro, que é o batismo com o Espírito Santo, o altar de ouro para o incenso, que é o batismo com fogo, e a maturidade cristã que está na arca por causa do testemunho. Esse é o caminho que eu faço de fora para dentro do santuário, mas para que eu pudesse fazer esse caminho de fora do santuário para dentro, Jesus precisou fazer um caminho de dentro para fora. Por quê? Porque na representação do tabernáculo, Jesus era um mistério escondido em Deus. Nós estudamos na aula passada que a Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora. Mas nós tínhamos aí um problema, porque estudamos e aprendemos que eles fizeram uma caixa de madeira, depois fizeram uma caixa grande de ouro, e colocaram dentro a caixa de madeira, depois fizeram uma caixa menor de ouro e colocaram dentro da caixa de madeira a madeira de acácia, que é símbolo da humanidade de Cristo, ou seja, símbolo do Cristo encarnado. Ou seja, a ideia do Cristo encarnado era um mistério escondido em Deus, ok? Só Deus sabia que isso ia acontecer. Aliás, só Deus sabia que ele tinha um filho. Cristo era um mistério escondido pelos séculos dos séculos, mistério escondido até mesmo aos anjos. Nem os anjos sabiam que Deus tinha um filho. Quando esse Filho de Deus queria se manifestar no antigo anjo do Senhor, como o príncipe dos exércitos, ele se manifestava como uma rocha que foi ferida em Meribá, ele se manifestava como uma coluna de nuvem, ele se manifestava como uma coluna de fogo. Existiam várias maneiras dele se manifestar, mas nunca como filho, tá? Ele só foi revelado filho no novo pacto. Então, no Antigo Pacto, ele se manifestava em diversas formas, em multiforme, em teofanias e outras formas mais, ok? Mas ele era um mistério oculto. Então, essa madeira de acácia que estava oculta no ouro da Arca da Aliança, ele simboliza Cristo, o mistério escondido em Deus. Ele era Deus, estava escondido em Deus. Tudo foi feito por ele, nada que foi feito se fez, se não foi por meio dele. Por isso diz que no princípio ele é o verbo. O que é o verbo? Verbo é toda palavra que gera uma ação e dá um movimento. Então, quando diz que no princípio ele era o verbo, está dizendo, no princípio foi ele quem gerou todas as ações e foi ele quem deu movimento a todas as coisas. Ou seja, tudo foi feito por ele, aquele que gerou todas as ações, aquele que deu movimento a todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez, é óbvio, porque se não tem a fonte geradora das ações, não tem a fonte geradora do movimento, então nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez, ok? Então, observe, esse mistério que estava oculto em Deus, ele precisa encarnar e ele precisa sair do tabernáculo. Por quê? Porque o caminho que dava acesso a Deus foi fechado. Se a gente ver rapidamente, aqui ó, em Gênesis, no capítulo de número 3, e verso de número 22, 23, 24, está escrito assim, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho que leva à árvore da vida. Ou seja, o caminho foi fechado. Então, para que a gente pudesse entrar de volta ao lugar santíssimo, de volta ao lugar onde Deus está,
Cristo precisou sair do lugar santíssimo. Onde ele estava? Ele estava na glória de Deus, ele estava oculto na glória de Deus. Ele era um mistério oculto, ele estava com Deus e ele era Deus, ok? Ele estava oculto na glória de Deus. Agora ele precisa se manifestar, ele precisa sair do tabernáculo para abrir o caminho para nós. Então, quem é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é Cristo. E por que está no lugar santíssimo? Porque ainda não foi revelado fora de Deus, não foi revelado fora da glória de Deus. Ele só existe agora, só é conhecido dentro da glória de Deus. Ele só é conhecido dentro de Deus. Ele não é manifestado fora como filho, ok? Mas ele vai sair de lá e vai vir para a terra. Por isso que ele vai descer na figura do elemento que está do outro lado das tendas, ou do outro lado da cortina do lugar santíssimo para o lugar santo. O primeiro utensílio que você vê, se você sair do lugar santíssimo para o lugar santo, é o altar de incenso, é Cristo. E por que ele é o altar de incenso? Porque dele flui o clamor por todos os povos, dele flui o pedido de perdão, de misericórdia. Ele intercede por nós, ele clama por nós pelo seu Espírito. O Espírito Santo que está nele clama por nós, intercede por nós. Ele vai reclamar cada homem diante de Deus, ele vai falar com Deus das nossas dores, da nossa humanidade, porque ele experimentou essa humanidade. Ele é Deus e ele vai comunicar tudo isso naquilo que ele sente. Então, ele veio como adorador, como um levantador de incenso, como aquele que faz fluir incenso, cheiro agradável sai dele para Deus. Então, ele é o altar de incenso, ok? Observe isso. Um pouco mais à frente, nós temos o candelabro, ok? Esse candelabro representa o dia que Jesus leu o Salmo 61 e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, ele saiu de Deus, ele veio para a terra, ele é um adorador, ele é um liberador de incenso, ok? Ele recebe o Espírito Santo, ele diz: o Espírito Santo está sobre mim, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. A mesa dos pães ele se alimenta de Deus, ele se alimenta da palavra de Deus, ele sai para orar, ele sai para estar com Deus, ele sai para falar com Deus, ele sai para se alimentar de Deus. Ele aprende a palavra desde criança. Com 12 anos ele já está discutindo a lei com doutores lá no templo, quando ele foi lá para a sua com a sua mãe para seu bar mitzvah, né, para fazer lá aquela cerimônia do filho do mandamento, para cumprir com ele os preceitos da lei, ok? Então ele se alimenta. Uma vez que ele está alimentado, ele sai do lugar santo para o átrio. Ele é batizado nas águas. Ali a bacia de bronze é o batismo nas águas. Ele é batizado nas águas por João. E depois que ele é batizado nas águas, ele vai para a cruz, o altar de holocausto, o lugar onde a carne morre. E quando ele morre, ele abre a porta para que a gente possa entrar nesse santuário. Quando ele morre no altar de holocausto, ele abre a porta para que a gente possa fazer o caminho inverso. Ou seja, ele fez o caminho de dentro para fora, para você poder fazer o caminho de fora para dentro, ok? Ele fez o caminho de dentro para fora. Ele saiu de Deus e foi até lá do lado de fora, abriu um caminho novo para você entrar. Por isso o texto diz: entre, irmão, com intrepidez por um novo e vivo caminho, que não dá acesso a um santuário terreno feito por mãos de homens, mas ao verdadeiro tabernáculo que está no céu, do qual Cristo é o sumo sacerdote, ok? Cristo é o sumo sacerdote, como diz o texto de Hebreus 8. O resumo do que temos dito, a suma do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote que está assentado à destra da majestade nas alturas, ministro do santuário e não o homem, ok? Está todo mundo entendendo do verdadeiro santuário. Então presta atenção, são algumas das tipologias que envolvem o tabernáculo. É claro que nós temos muita coisa. Você que tem fome e sede da palavra, dia 6/7, 6 de julho, nós vamos ter um grande evento em São Paulo. Vai ser ali na Moca, ok? No prédio da igreja El Shaddai Comunidade Cristã. Nós vamos ter lá um grande evento chamado A Bíblia que Você Não Leu. Qual que é a ideia? A ideia é que todos os dias nós descobrimos na Bíblia uma Bíblia que você
não leu. Né? Quando você ouve isso que eu estou falando e fala, poxa, mas eu li tantas vezes esses textos, nunca vi essas coisas, então você acabou de descobrir hoje uma Bíblia que você não leu. Isso é a Bíblia que você não leu. A revelação da palavra. A pura revelação da palavra. Ok? Então nós vamos ter dia 6/7, esse evento aí, a Bíblia que você não leu. Então eu te convido a estar conosco e a participar desse grande evento. Você pode, aí no feed do meu Facebook, quando a gente acabar a live aqui, eu vou colocar lá no feed para você o link para você fazer a sua inscrição para esse evento, dia 6/7, a Bíblia que você não leu. Você também pode ir no meu Instagram, PR Eduardo Reis, lá na bio tem um link também, para você poder participar. Você clica lá, faz a sua inscrição, vai participar. Serão 12 horas de imersão bíblica. Nós vamos falar muita coisa, tá? Então, observe. Isto é uma das figuras de linguagem que nós temos aí, de simbólicas sobre o tabernáculo. Nós temos aí várias analogias do tabernáculo, porque você sabe que Deus se comunica através de símbolos. Anote isso aí se você pode, ó. A terminologia do céu é simbólica. De novo, a terminologia do céu é simbólica. Deus se comunica através de símbolos. De novo, a terminologia do céu é um pouquinho, mas não preocupa não. Fica firme aí que nós vamos até o fim, ok? Ela vai indo e vai voltando, tá bom? Ela vai indo e vai voltando. Aguenta firme aí. Olha aí, olha isso. A terminologia do céu é simbólica. Já tem gente pegando a visão. Pega a visão, irmão. A terminologia do céu é simbólica. É isso aí. O céu se comunica por símbolos, ok? Eu vou terminar essa live aqui, ok? Eu vou terminar essa live aqui e eu vou colocar lá no meu feed do Instagram, ok? Essa frase, o Senhor habita nas trevas. E eu quero que você saia daqui, vá lá no meu Instagram, você que tem Instagram, e comente lá embaixo na hora que eu terminar, tá? Comente lá embaixo dessa frase, o Senhor habita nas trevas, porque nós vamos aprender isso aqui hoje, tá bem? Então, vamos lá, para mais uma simbologia do tabernáculo. Tendo o tabernáculo como a simbologia do homem, tá bom? Caído para a renovação. Ou seja, o tabernáculo também simboliza o homem caído, o homem depois que ele cai, o homem na sua velha natureza, ok? O tabernáculo simboliza o homem caído, que precisa ser restaurado. E por que Deus disse que habitaria nas trevas? Porque aonde não havia luz, aonde não havia vida mais, tá? Vamos entender o homem como um tabernáculo. O corpo do homem é o átrio do tabernáculo. A alma do homem é o lugar santo, o espírito do homem é o lugar santíssimo. Quando Deus disse ao homem, guarde isso aqui, ó. Quando Deus disse ao homem, em Gênesis no capítulo 2, verso 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, Deus não disse, se você comer eu vou te matar. Deus disse, se você comer você vai morrer, no mesmo dia. Como consequência de comer, morrer. Não é castigo de Deus morrer. Castigo de Deus veio depois, né? Deus vai lá e dá a sentença para o homem de tudo aquilo que ele tinha feito. Deus estabeleceu uma sentença. Mas morrer não é o castigo de Deus, é a consequência. E a morte aconteceria no mesmo dia. Olha como Deus disse, no dia em que comer certamente morrerás. Tá? No dia. Então, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu imediatamente. Uma luz se apagou dentro do homem. Aonde? No espírito do homem. Que era onde Deus se conectava ao homem, onde Deus conversava com o homem, onde Deus tinha comunhão com o homem, era no seu espírito. Aonde a vida de Deus nutria o homem, era no espírito do homem. No momento do pecado, houve a morte, ou seja, desligou-se, o homem foi desconectado de Deus. E aonde havia luz no espírito humano, ficou apenas trevas, tá? Então agora o homem é um tabernáculo que precisa ser restaurado. Como? Deus precisa voltar a habitar dentro desse tabernáculo. Então, só para você entender, o corpo do homem é um simbolismo do átrio,
A alma do homem é simbolizada pelo lugar santo e o espírito do homem é simbolizado pelo lugar santíssimo. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a luz só se apagou no espírito. Ela não se apagou na alma, ela não se apagou no corpo. Por quê? Porque a vida da alma continuou e a vida do corpo continuou. A morte foi imediata, mas foi no espírito. O homem experimentou a morte imediata, a luz deixou o seu espírito. Agora o seu espírito está na escuridão, está nas trevas. Então presta atenção. Tendo o corpo do homem, o corpo do homem, o corpo do homem como tipologia do lugar chamado o átrio, o pátio, no pátio do tabernáculo nós temos uma luz. Qual que é a luz? Uma luz natural, a luz do sol, tá? Então a luz do sol no pátio do tabernáculo aponta para a vida natural, ou seja, para a vida do corpo natural, ok? No lugar santo, que é uma tipologia da alma do homem, nós temos a luz do candeeiro. Então veja que a vida no corpo, ok? Porque é a luz do sol, e a vida na alma, porque a luz do candeeiro está acesa. Mas não a vida no espírito, porque o homem morreu no espírito imediatamente quando pecou, ficando o seu espírito em trevas. Por que Deus disse que habitaria nas trevas? Para devolver luz à parte do homem que estava em trevas. Como que Deus vai devolver luz ao homem, ao espírito do homem que está em trevas? Deus vai voltar para dentro do homem e vai habitar o seu espírito. E Deus é luz. Por isso ele escolheu habitar nas trevas. Ele escolheu habitar em mim, no lugar que não havia luz, para trazer de volta a luz para as trevas que havia em mim. Está conseguindo compreender aí, gente? Quem está conseguindo compreender? Por isso Deus disse que habitaria nas trevas. Então, é em analogia. Mas lá no pátio do santuário nós temos a luz do sol, no lugar santíssimo nós temos a luz do candeeiro, e lá no lugar santo não há luz, a não ser a luz da glória de Deus, da Shekinah de Deus. Amém? Que está na Arca da Aliança, a luz de Deus simbolizada lá na Arca da Aliança. Então a única luz que tem no lugar santíssimo é a luz da Arca da Aliança, é a luz da presença de Deus, da vida de Deus ali dentro. Então Deus disse que habitaria nas trevas por causa disso. Agora eu vou provar biblicamente para você que essa afirmativa é uma verdade bíblica de que Deus disse que habitaria nas trevas. Se você puder pegar sua Bíblia aí, pegar sua Bíblia online, sua Bíblia digital no celular, ou a sua Bíblia mesmo como a minha aqui, ó. Se você tem aí ainda a Bíblia impressa, pega a sua Bíblia aí, que eu vou te dar o texto, ok? O texto, vamos lá. Abra comigo 1 Reis, capítulo de número 8, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8. Se você puder, coloca o texto aí, digite o texto aí, digite o endereço aí, digite o texto aí na tela, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 8 e verso 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8 e verso 12. Está escrito assim, ó. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, para assento para a tua eterna habitação. Ou seja, falando em construir um santuário para Deus, Salomão diz que Deus disse o lugar que ele ia morar no santuário, o lugar que ele ia habitar no santuário. Onde ele ia habitar? Nas trevas. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas, ou seja, no lugar santíssimo. No átrio há a luz do sol, no lugar santo há a luz do candeeiro, e no lugar santíssimo não há luz, é as trevas. Simboliza o espírito do homem, o lugar que Deus escolheu para a sua habitação, para devolver luz, vida a um homem que estava morto. Aí está a prova bíblica de que o Senhor habita nas trevas. Deus escolheu habitar nas trevas, ou seja, Deus escolheu habitar no espírito do homem. Deus escolheu habitar no espírito do homem, ok? Deus escolheu habitar
no espírito do homem. Ó, eu vou dar outro texto. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, segundo livro das Crônicas, capítulo 6 e verso de número 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6 e verso de número 1. De novo, o texto. Anote esse texto aí. Segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, ok? Capítulo 6 e verso de número 1, diz de novo. Então Salomão disse, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Eu tenho edificado uma casa para a sua morada e um lugar para a sua eterna habitação. Salomão edificou o templo e Deus disse que habitaria nas trevas, ou seja, ele não habitaria no átrio, ele não habitaria no lugar santo, ele só habitaria no lugar santíssimo, porque ali não tem luz. No átrio tem a luz do sol, no lugar santo tem as luzes dos candeeiros, no templo de Salomão, e no lugar santíssimo não havia nenhuma luz. Deus foi para ali, simbolizando Deus entrando no espírito do homem, lugar onde havia trevas, e habitando ali, trazendo luz para o lugar que havia trevas. Então, graças a Deus que o Senhor escolheu habitar nas trevas, porque se ele não escolhe habitar nas trevas, ele não voltaria dando ao homem vida. Então, observe isso. Nós vamos lá para o novo pacto. Se nós formos lá para o novo pacto, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, verso 17, mostra esse ajuntamento do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com ele. Ou seja, quando Deus entrou no seu Espírito, Deus trouxe luz ao teu Espírito. Agora, peraí. Preste atenção. Diga comigo assim, ó. Escreva essa frase aí, ó. Graças a Deus que o Senhor escolheu habitar nas trevas, por isso eu tenho vida no meu espírito, lugar aonde havia trevas. Compartilhe essa live agora, entende que essa palavra é boa, pode abençoar pessoas, né? Compartilhe esta palavra agora, compartilhe essa live agora, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas aí do seu Facebook, né, seus amigos virtuais, compartilhe aí agora, compartilhe essa live agora, vamos mandar ela para o maior número de pessoas possível. E você que já nos segue, quer te fazer um grande convite, de julho, vai rolar em São Paulo a maior e melhor imersão bíblica que você já viu na sua vida. Serão 12 horas de imersão na palavra, com Gustavo Lara, com Dênio Lara, com Anderson Silva, Pablo Marçal, Ronaldo Borges, e Sarri Akel, também da Argentina. Gustavo Lara e Sarri Akel, os dois são da argentinos, poderosos na palavra. Vai estar o Anderson Silva, que eu creio hoje é o pastor mais polêmico do Brasil, mas tem uma palavra para muita gente, uma palavra de uma identidade muito forte. O pastor Ronaldo Borges, que é um monstro na escatologia. Eu sento para ouvir o pastor Ronaldo Borges falando de escatologia, eu fico parecendo uma criancinha lá perto dele, porque, olha, é escatologia poderosa. Não vi em livros, não vi, só vi na Bíblia aquilo. E olhe bem, tem que todo dia achar uma Bíblia que você não leu na própria Bíblia para poder entender aquele tipo de escatologia. Ele vai fechar a escatologia do começo ao fim. Serão 12 horas de muita revelação. Nós vamos falar sobre graça, sobre reino, sobre a vida da igreja. Você não pode ficar de fora, não. 6 de julho. Você pode... tem o link aí agora, tá fixado nos comentários aí o link. Você pode clicar nesse link que está fixado aí no comentário e vai ficar aí agora. Da agora em diante ele vai ficar por aí. Você pode clicar nesse link que está fixado aí no comentário. E você pode clicar nesse link e fazer a sua inscrição, tá bom? Nesse link aí, a Bíblia que você não leu, 7 de julho. Faça a sua inscrição rápido, hein?
Faça rápido a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, o preço sobe toda hora e vamos lá, vamos lá, vamos lá. O investimento aí vai cada vez sendo mais. Quanto mais perto do evento, maior o investimento. Você pode pagar em boleto, você pode pagar no cartão, você pode dividir em até 10 vezes, se você quiser. Tá? Entre aí pelo link do Eventbrite, né? Você clica aí, o link vai ficar fixado aqui, ó. Estamos fixando ele aqui. A ver, tá fixado aí nos comentários. Você pode clicar no link aí que tá fixado no comentário. Você pode também no meu Instagram, vai direto também para o site da Eventbrite, faz a sua inscrição de 9 da manhã a 6 de julho, de 9 da manhã às 21 horas. A melhor imersão bíblica de toda a sua história, toda a sua vida que você já viu nesse país, ok? Vai ser, é para pôr um neurônio para brigar com o outro, irmão. Vai ser forte, vai ser poderoso. Então, se você consegue agora pelo cartão de crédito, entra lá no site da Eventbrite, faça sua inscrição agora. Ou emite seu boleto agora, amanhã você paga, vai lá, não perca essa oportunidade, vai ser poderosíssimo. E você que tem Instagram, eu vou agora lá no meu Instagram, vou colocar essa frase lá, irmão, isso vai dar pano pra manga, isso vai dar comentário até. Vou colocar lá a frase, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Aí você entra lá e comenta embaixo sobre a nossa aula aqui de hoje, sobre essa parada tremenda. Vai ter um monte de religioso lá, que não vai entender nada, vai começar a falar um monte de papagaiada, e você vai escrever lá, porque ele habita nas trevas é que eu tenho vida. Porque ele habita nas trevas é que eu tenho vida. Agora, vai mesmo, irmão. Faça alguma coisa. Você está aí recebendo a palavra, está sendo abençoado, tudo de graça. Né? Faz alguma coisa aí, por isso que você está recebendo. Vá lá no Instagram, eu vou postar lá no feed agora, tá? Na hora que a gente terminar a live aqui. O Senhor disse que habitaria nas trevas, você vai lá e coloca o comentário aí. Vamos colocar pelo menos 100 comentários lá, amém? Nós estamos aqui na live toda aqui com quase 350 pessoas. Vamos colocar lá pelo menos uns 100 comentários lá, dizendo sobre isso, o Senhor habita nas trevas, ok? O meu Instagram é PR Eduardo Reis. Para você que não tem o meu Instagram, é PR Eduardo Reis. Acabando a live aqui, eu vou postar, você vai lá e comenta embaixo, tá bom? É coisa de 5 minutos na hora que nós acabarmos aqui, já vai estar postado lá para você. PR Eduardo Reis. E quarta-feira que vem, 22 horas, nós estamos aqui de novo para falar de Bíblia. Amém? Vamos continuar falando um pouco mais sobre o tabernáculo, sobre esses mistérios do tabernáculo. Você que ama a palavra, que ama aprender Bíblia e que quer aprender mais de Bíblia, venha, convide seus amigos, fale para todo mundo, fale para o pessoal da sua igreja, fale para o seu pastor, marque com todo mundo para que na próxima quarta-feira, 22 horas, a gente tenha 1000 pessoas assistindo essa live. Ok, pessoal? Um beijo a todos. Fui!